Pessoal, boa noite para vocês. Então, hoje é o nosso culto, né, do dia 5 de abril, nessa noite. Eu não vejo a hora de nós voltarmos a nos reunir presencialmente novamente, mas nós acatamos e seguimos, né, as ordens que têm sido passadas então pelo governador. Lembrando que a Bíblia diz que é Deus que institui os governantes e nós devemos então respeito e obediência, oração por eles para que eles tenham as melhores decisões e tomem as melhores decisões. Que Deus guarde então as nossas vidas, as nossas famílias, que não nos falte nada neste período aí que se estendeu um pouco mais dessa quarentena, ok? Então hoje eu quero trazer uma palavra para nós, a palavra então deste nosso culto, em Lamentações no capítulo 3, no verso 20, ok? Lamentações, capítulo 3, versículo de número 20. O livro de Lamentações está no Antigo Testamento, depois do livro do profeta Jeremias, ok? Está escrito assim, então, em Lamentações 3, no verso 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que os buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ok? Vamos fazer uma oração então para nós começarmos. Senhor, eu quero orar a Ti, pedir que a graça do Espírito fortaleça a nossa alma, aumente a nossa fé, que a palavra de hoje, Senhor Deus, nos dê fé, força, ânimo. Ó Deus, aceita, Senhor Deus, o culto que prestamos a Ti, os nossos cânticos, as nossas orações, perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos. Rogamos para que o Senhor nos fortaleça na graça do Espírito, para que nós possamos continuar avançando, ó Deus, na fé, e que o Senhor, ó Deus, possa trazer a graça do Senhor sobre todo mundo, para que haja o recuo de todo o mal, para que haja, Senhor Deus, a bênção, a normalidade, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar toda a terra, ó Deus, purificar toda a terra, os corações humanos. Esse é o nosso pedido. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas o que é do Senhor. Ó Deus, nesse dia é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, não é? Tem o livro de Jeremias e tem o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias era chamado de o profeta chorão, porque ele passou por muitos momentos difíceis e chorou muito na presença de Deus por causa dos acontecimentos que ocorreram na época em que ele estava vivo. Os acontecimentos foram o cativeiro babilônico, principalmente, aonde o povo, então, né, de Judá, de Israel, foi levado para ser escravo numa terra estrangeira. Jeremias, então, ele escreve o livro de Lamentações, mostrando o seu sofrimento e também a sua confiança em Deus. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, né, no versículo de número 20, nós lemos do número 20 ao 26, é dizer: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É interessante que a primeira coisa que ele se lembra, quando ele se lembra do povo dele, da terra dele, do povo de Israel, né, ele se lembra de uma forma pesarosa, de uma forma triste. Né? A nossa alma, as nossas lembranças, elas tendem, né, infelizmente, nós temos a tendência de recordar muito mais lembranças ruins do que lembranças boas. É um processo natural da vida do ser humano, né, a consulta às suas memórias, às suas lembranças. Né? O problema disso é a supervalorização, né, das lembranças caóticas, das lembranças ruins, das lembranças que não nos trazem esperança. Então é muito comum que nós, né, nos tornemos mais apegados a lembranças ruins
e a pensamentos negativos do que a lembranças boas e pensamentos bons. Se você estudar administração, você vai perceber que pelo menos 15 vezes mais se vende notícia ruim do que notícia boa. Notícia ruim vende mais. Isso é computado, é estatístico, isso é estudado, certo? O ser humano ele é atraído por coisas ruins. Basta você perceber uma coisa, uma pessoa quando ela entra num emprego novo, numa igreja nova, quando essa pessoa começa um namoro novo, é muito bom nas 2, 3, 4 primeiras semanas, até 2 meses, 3 meses. Mas depois começam, então, os pensamentos negativos a respeito daquilo. Então, aquela nova situação, ela acaba trilhando um caminho que nos afasta, então, das boas recordações, né? E nos levam por um caminho errado, que é o caminho de murmuração. Quando começa um período difícil nas nossas vidas, nós temos a tendência de nos lembrar primeiro dos momentos ruins, do que a gente já passou, das dificuldades, é pensar, poxa, mais uma dificuldade está vindo, meu Deus, quantas provações, e o alimentar da mente, né, nesse pessimismo, como aqui estava fazendo Jeremias, minha alma continuamente ela se recorda, né, dentro de mim fica abatida. Esse recordar constante das coisas negativas traz abatimento de alma. Então, nós já passando por situação caótica já é difícil. E se nós ainda colocarmos a nossa mente, né, para recordar de coisas ruins, nós vamos entrar em processo então de abatimento e de murmuração. São duas coisas que nós temos que lutar contra neste momento agora: abatimento e murmuração. Nós temos que procurar prolongar os períodos, né, de fé, de novidades que nós vivemos nessa vida. Por exemplo, o verso 21 ele diz assim: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Nós precisamos então prolongar os bons momentos. Por exemplo, eu entrei num novo trabalho, eu preciso prolongar a alegria daquele novo trabalho, porque se 3 semanas depois eu já murmuro por ter que acordar para trabalhar, né? Eu não estou nem pensando naquelas pessoas que na verdade estão acordando, mas estão desempregadas. Nesse sentido, eu posso ver como a minha murmuração ela é egoísta, ela é ególatra, só pensa em si mesmo. Então, nós temos que prolongar, trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Entrar numa igreja, 1 mês, 2 meses, depois, você pode estar querendo sair, pode estar querendo fazer outra coisa da sua vida, ir embora, deixar de congregar ou ir para outra igreja, mas traga à sua memória o que te dá esperança. Lembra que a sua mente, ela é pecadora. A Bíblia diz que é do coração humano, da sede dos pensamentos humanos, é que nascem os maus desejos. E que o coração humano é enganoso. E o nosso coração, por ser enganoso, ele é muito mais tendencioso ao pessimismo, às más recordações, ao abatimento, do que trazer as boas memórias. É por isso que Paulo vai reforçar, e eu não me canso de dizer isso, que nós temos que pensar, Filipenses capítulo 4, verso 9, em tudo que é bom, agradável, digno de louvor, tudo que é adorável, tudo que é gracioso. Pensem nessas coisas, Paulo diz. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, isso está escrito no verso 8, capítulo 4 de Filipenses. No verso 9 ele diz: e quão bem-aventurados, quão felizes são aqueles que praticam essas coisas. Por quê? Porque o pensamento, ele vem para depois haver a prática. Então é necessário que a mente esteja sendo renovada, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, transformando a vossa mente pela renovação dela, para não vos conformar com o padrão desse mundo. O padrão desse mundo agora é um padrão de terror, de caos, de incertezas, de dúvidas, de brigas, de contendas, de crise. Mas nós precisamos renovar a nossa mente para trazer à memória o que nos traz esperança.
Aí você vai me dizer assim, pastor José Carlos, não tenho que trazer esperança nesse momento. Eu estou quebrado, a minha empresa quebrou, meu trabalho, eu fui demitido, eu estou sem congregar na igreja, meu casamento está ruim, não tem esperança. Você precisa entender que a esperança precisa ser colocada no lugar certo. Aí é o que Jeremias então vai dizer a partir do versículo 22, quando ele está na expectativa de que Deus os tirará do exílio. Então a segurança, a esperança de Jeremias, não é? Servo de Deus, para que eles saíssem daquela calamidade que era a escravidão ali na Babilônia, era a confiança em Deus. Então ele não estava botando a sua confiança em talvez o povo começar a se tornar mais amigável com o povo da Babilônia e a Babilônia diminuir a carga de trabalho ou alguma coisa parecida, algum conchavo político, alguma coisa nesse sentido. Não, ele tirou toda a sua confiança dessas coisas passageiras. E a Bíblia diz, Jeremias capítulo 9, verso 23, confie no Senhor, somente se glorie no Senhor, não confie no seu entendimento, não confie na sua beleza, não confie na sua força, confie no Senhor e se alegre em poder se gloriar nisso. Então ele vai dizer o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, enquanto Deus não os livrava daquela situação, ele colocava a esperança no Senhor e sabia que as misericórdias de Deus não iam deixar eles serem consumidos por aquele período ruim. Deus não nos deixará ser consumidos. Nós podemos passar pelo fogo, nós podemos passar pela água, mas o fogo não nos queima, a água não nos afoga. Nós podemos passar dificuldades físicas, materiais, financeiras, profissionais, espirituais, mas Deus está conosco e as suas misericórdias não têm fim, e estas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, mas estarmos vivos e com a esperança ainda o quê? No nosso Senhor, de que as coisas vão acontecer. Então, primeira coisa, infelizmente a nossa mente, ela tende a pensar mais em coisas ruins do que boas. Segunda coisa, precisamos recordar coisas boas, transformar a nossa mente. Precisamos ir para a palavra de Deus e recuperar a nossa fé, porque Deus nos tem palavra de bom ânimo para nós. A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, a palavra de Deus, ela é formosa, não é? Ela traz formosura a quem prega ela e quem acredita nela. E a terceira coisa é nós entendermos isso aqui, que é as misericórdias do Senhor, é colocar a esperança no Senhor, nosso Deus. Então, a questão é que, por vezes, nós achamos, não é, que as coisas elas são perfeitas, e esse é o problema. Tanta gente vai para Jesus, naquela empolgação toda, crê no Senhor Jesus, começa uma crise e a pessoa ora, crê no Senhor Jesus, mas o que acontece? Nem tudo é perfeito. A verdade é, no início a gente acha que quase tudo é perfeito. A gente acha que o quê? Que entra uma crise, logo Deus vai colocar a sua mão e vai tirar a gente dela 2 dias depois. E aí a crise vai se prolongando, né? Pensa o Jeremias, 70 anos eles ficaram cativos, né? Pensa no povo hoje em dia, não, Deus é fiel, esse vírus daí não faz mal para ninguém não, vai acabar logo e tal. Tá prolongando. E aí a gente começa o quê? Nesse prolongar da quarentena, começa o quê? A perceber que as coisas não são perfeitas como a gente pensa, não é verdade? E o que acontece? Nessa hora a gente começa a se frustrar, vendo que tudo não é lindo, porque a gente achava que era lindo, não é? O poder de Deus é maravilhoso, Deus estrala os dedos e faz toda hora, Deus não me deixa passar por desafios, Deus não me deixa o meu casamento ficar difícil, Deus não me deixa ficar com a vida espiritual abalada, Deus não me deixa ficar com nada ruim, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou poderoso, isso, aquilo, por causa de Deus. Não, Deus, Ele permite. Então, no início nós podemos achar que as coisas são perfeitas, mas nós não podemos confiar nisso.
confie nas misericórdias do Senhor, porque essas misericórdias te darão força para você aguentar, então, suportar esse tempo que muitas vezes vai se estendendo, vai se alongando. Né? Então, é necessário que a gente entenda o seguinte, que com o tempo se alongando, é muito mais fácil murmurar do que crer. É mais fácil murmurar do que crer. E a murmuração, então, é o acabar da fé. A murmuração é a incredulidade colocada em prática. Né? E a incredulidade é o que nós não podemos deixar vir ao nosso coração. Jeremias diz, então, no versículo de número 23, grande é a sua fidelidade, ó Senhor. 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto eu esperarei nele. Só há uma maneira de você vencer, então, a murmuração nesse tempo de prolongamento de quarentena. É você entender, então, conforme diz o texto, que a sua porção é o Senhor e você espera nele. Aprender a esperar. Paciência. Se tem uma oração que eu e você precisamos fazer agora é: Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Senhor, me ajude a entender que Tu és a minha porção. O povo, os levitas, tem as 12 tribos de Israel, os levitas, a porção deles era o Senhor. Eles não tiveram uma terra designada a eles quando eles entraram na terra prometida. A porção deles era o Senhor. Eles não tinham no que se escorar. Eles eram o quê? Aqueles destinados ao quê? Ao sacerdócio, à adoração, e eles viviam então ali dentro das outras tribos, prestando o serviço espiritual, religioso para a nação de Israel. A nossa porção é o Senhor. Se você continuar colocando a sua porção, o seu coração nas bênçãos que Deus pode te dar, você vai murmurar. Se você continuar pensando que a sua felicidade só vai voltar quando as bênçãos de Deus voltar, você vai murmurar. E se você murmurar, você vai estar o quê? Colocando a incredulidade em prática. E colocar essa incredulidade em prática é chamar o adversário para que ele ataque o seu coração e a sua mente com mais força ainda. Porque nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista ao mal, resista à murmuração, para que não haja espaço para que o mal venha então sobre nós. Precisamos então voltar a olhar para Deus pelo que Ele é. Deus precisa ser a nossa porção, não as bênçãos que Ele nos dá. Não é hora de orarmos por bênçãos, é hora de orarmos para que Deus possa de fato ser algo amado e desejado pelo nosso coração. Se você tem tido essa dificuldade, jejue ao Senhor, porque o jejum é isso, é para você voltar a ter fome de Deus, voltar a ter contato com o Senhor, voltar a ter de fato essa intimidade que nós citamos com o Senhor nosso Deus. E peça paciência ao Senhor. A Bíblia diz que a paciência, quando ela é colocada à prova, ela gera em nós perseverança. E a perseverança não nos faz desistir, porque o Espírito Santo foi derramado em nós e essa esperança, ela vem. Então, paciência quando é praticada, gera perseverança. Perseverança quando é praticada, gera esperança. E esperança, quando ela está no coração, é porque o Espírito Santo está ali e ali foi, então, derramado. Cuidado, então, com a murmuração. Muito cuidado com ela, porque nós não fomos chamados a murmurar. Fomos chamados, de fato, a crer no Senhor de todo o nosso coração. Então, a pergunta que fica é: por que nós damos tanto valor a coisas negativas, sendo que Deus é tão bom, sendo que Deus é tão grande, sendo que Deus é tão poderoso? A verdade é essa, é que nós nascemos no pecado. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, né, esse é o maior pecador de todos. Nós temos pecado, a nossa mente é falha. Aquele que diz que nunca pensou alguma coisa ruim, que nunca desejou o mal de alguém, que nunca cobiçou nada de alguém, peca contra o Senhor, porque ninguém consegue cumprir a lei. É por isso que Jesus veio para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos pela obra da substituição, da justificação, onde Ele entrou no nosso lugar e nos justificou, porque nós não conseguiríamos vencer. Então nós precisamos entender isso, não é? Que é difícil sair da negatividade, porque nós estamos nessa batalha espiritual e há então em todo tempo uma luta, não é, do adversário querendo tirar o nosso foco, não é, da esperança, para que a gente seja derrotado, porque sem a esperança nós já somos derrotados. Verso de número 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Verso 25: bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Duas coisas. Aqui, novamente a palavra, Deus é bom para aqueles que esperam nele. Nós vamos precisar vencer a ansiedade. Nós vamos precisar vencer a inquietação. Nós vamos precisar vencer toda essa agonia que está dentro de nós. E orando a gente consegue isso. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar a Deus em oração. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lance toda a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele é que tem cuidado de vocês. Coloque em oração as suas ansiedades. Mostre para Deus no que você está ansioso. Lembre das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, pegai o meu fardo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós vamos precisar aprender a esperar. E essa espera não é uma espera só por fora, não. É uma espera interior. Porque a gente pode muito bem estar deixando os dias passar, mas com o coração totalmente atribulado. E a Bíblia diz: não perturbem vocês o vosso coração. Mas crede em Deus e crede também em mim, disse o Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 1. Então essa palavra para você e para mim é: espere no Senhor, confie no Senhor, busque ao Senhor. O texto diz, capítulo 20, verso 25, eu leio de novo: bom é o Senhor para quem espera nele, né? Tem a ver com a paciência que estamos falando, né? Para aqueles que o buscam. Busque o Senhor em oração, como eu estou dizendo. Vai até Jesus entregar o teu fardo pesado. Vai até Jesus lançar a tua ansiedade. Não é? Não deixe o seu coração ser dominado por tais coisas, porque nós fomos chamados então para ter o Senhor como a nossa porção, como a nossa herança. Então, quando nós murmuramos, né, que é o contrário de toda essa graça que nós estamos lendo aqui no livro de Jeremias, que estava sofrendo, mas que creu no Senhor, né? Quando nós murmuramos, nós damos vazão à nossa alma, né? Damos vazão às nossas emoções, e nós estamos simplesmente seguindo o conselho de siga o seu coração. E esse é o momento em que mais eu e você não podemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração está entediado, o nosso coração ele está triste, o nosso coração está com medo, né? Então não siga o seu coração. Lá na terceira carta de João diz: se o teu coração começar a te acusar, lembre, Deus é maior do que o teu coração. Para o quê? Para te libertar dessa acusação. Lembre de Romanos capítulo 8, que diz que nós já não estamos debaixo de nenhuma condenação. Já não há mais nenhuma condenação para vocês que vivem em Cristo Jesus e que andam de acordo com o seu propósito. Então, que nós possamos neste momento agora ter a coerência e a sabedoria do livro de sabedoria de Tiago, que é uma carta de sabedoria que diz:
estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Não se deixe dominar pelo coração. A Bíblia nos mostra que nós não podemos tomar decisões com o coração agitado. Então, não se deixe levar pelo pessimismo. Ele vai bater forte na porta do teu coração, eu lhe garanto isso. Olha, Deus disse para Caim, Caim, o pecado bate à porta do teu coração. Cabe a você dominá-lo. E era o pecado lá, ó, da inveja contra o irmão dele. E Deus disse, Deus alertou antes dele assassinar o irmão. O pecado está batendo na porta aí, ó. Ó, cabe a você dominá-lo. Cabe a mim e a você não ceder ao pecado, ao pessimismo, não ceder a essas coisas. Caim matou o irmão, a gente sabe o que aconteceu depois disso. Nós precisamos o quê? Buscar ao Senhor a ponto de nós irmos então para o outro extremo, de outra situação que bate à porta do nosso coração. Porque por vezes nós, mesmo sendo cristãos, deixamos Jesus do lado de fora. E como Jesus diz à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no verso 20 de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abre a porta, porque eu entrarei e ceiarei contigo e tu cearás comigo. É isso que Deus quer para nós agora. Ele não quer, na verdade, nos dar uma bênção. Ele quer estar conosco. Ele quer, de fato, ser a nossa porção. Ele quer, de fato, ser a nossa companhia. É o que Maria fez ali, ó, sentou aos pés do Senhor, ficou ouvindo a sua palavra. Então, veja bem o que está batendo na porta do teu coração agora. É Deus dizendo, cuidado, o pecado está batendo na porta? Ou é Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato, meu filho? Você me buscou, você tem tido paciência. Abre a porta porque eu vou estar contigo e vou te ajudar neste momento difícil. Não é um momento fácil. Então isso é uma coisa muito séria, muito importante. Guarde essas palavras que eu estou te dizendo. Jesus tem que ser a nossa herança, né? Queira Deus que nesses dias a gente possa ver Jesus do nosso lado, ceando com a gente entendendo as palavras dele, ele fazendo coisas maravilhosas neste tempo em que tudo parece que vai dar errado. Jesus é grande, é maravilhoso demais. Então a nossa conclusão é que quando a gente lê Lamentações aqui, nós podemos dizer que o autor, ele falou isso porque estava debaixo das bênçãos de Deus, né? Quando ele disse, né, sobre o Senhor ser a porção dele e tudo mais. Mas a verdade é que ele vivia um momento difícil, como eu estou dizendo, o povo de Israel, né? O povo de Israel estava destruído, né? O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Mas as atitudes, né, no caso de Jeremias, era de não olhar para o lado ruim daquilo, mas sim, né, de olhar para o lado positivo. Isso é uma coisa séria, porque, como diz o Salmo 121, da onde que me virá o socorro? O meu socorro virá dos mais altos montes, assim onde está o Senhor. A Bíblia diz também em Provérbios capítulo 4, lá no versículo de número 21, que nós não devemos desviar o nosso foco, mas devemos continuar olhando para frente. Josué capítulo 1, versículo 9 diz, não se desvie para a esquerda e nem para a direita, mas continue com o teu coração, continue com a tua visão à frente. Os espias, não é? 12 subiram, 10 tiraram os olhos o quê? Da promessa. 10 começaram a olhar para outras coisas. Só Josué e Caleb olharam e disseram, a terra é maravilhosa, foi do jeito que Deus falou, bora entrar. Os outros 10 disseram, não, mas colocaram um monte de empecilhos lá. Então, há uma consequência desastrosa de se tirar, não é, a mente e os olhos da posição que Deus quer que nós olhemos, né? Porque Ele nos chama para olhar para o que é bom. Então Ele quer trazer à nossa mente as promessas, as palavras dEle, a certeza de que nós estamos guardados, a certeza de que em Jesus Cristo nós somos sim mais do que vencedores. Verso 26 diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu acabo aqui então.
Aqui Jeremias, então, como eu já disse, repito, ele não estava no momento de bênção, mas de sofrimento. E o texto sagrado diz que é bom aguardar novamente uma palavra que remete à espera, à calma, à paciência. É bom aguardar pela salvação do Senhor, porque quem salva é Deus, quem salva no sentido geral, seja salvar a alma, seja salvar as pessoas de catástrofes, calamidades, quem salva é o Senhor. E é bom fazer isso em silêncio, no sentido de que você deve colocar o teu coração no descanso, né? Então, faz a sua alma se aquietar. Se você não tem essa condição, né, ore a Deus e diga: Senhor, traz quietude à minha alma, me ajude a descansar o coração no Senhor. Como diz o Salmo 27, lá no final, espera no Senhor, confia nele. Mais uma vez eu vos digo, esperem no Senhor. Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Olhe para a direção certa. Pense nas coisas certas. Faça as coisas certas. É isso que nós temos que fortalecer, porque por vezes nós estamos então simplesmente perdendo a nossa força, né, por tentarmos fazer as coisas ou nos entregar a muitas notícias, mas na verdade a palavra de Deus tem nos incentivado a isso. Vamos orar ao Senhor então. Senhor, eu quero orar a Ti, pedir que o Senhor nos dê a direção certa, que o Senhor nos dê fé para olhar para a direção certa, pedir fé para não sermos enganados pela nossa mente pessimista, pedir fé para não sermos enganados, Senhor Deus, por essa falta de empolgação que acaba saindo do nosso coração quando os dias vão passando. O Senhor não errou, não falhou, tudo está debaixo da sua soberania e do seu controle. E eu te agradeço pelas suas misericórdias. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de não cedermos aos maus pensamentos, mas a trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Eu rogo ao Senhor para que o Senhor fortaleça a fé de cada um por meio dessa palavra, porque nós queremos trocar a murmuração e o pessimismo pela paciência, Senhor Deus, e pela fé. Nós queremos te buscar, a sua palavra diz: busquem o Senhor de todo o coração e vocês vão encontrar. Busquem enquanto Ele está perto e vocês então o acharão. Que o Senhor volte a ser a nossa porção e que nós não olhemos para Ti como sendo aquele que vai nos dar alguma coisa, mas que o Senhor seja o nosso próprio presente. Que o que bata na porta do nosso coração seja o Senhor para ceiar conosco. Senhor, livra-nos do pecado, Senhor Deus, da incredulidade, da murmuração, do pessimismo. Livra-nos, Senhor, e fortalece a nossa alma para que nós possamos continuar em frente, porque o Senhor está conosco. Eu te agradeço por tudo. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, essa é a palavra então para nós nessa noite. E Deus abençoe então a sua vida. Se você quiser nos ajudar, faça a contribuição. A igreja está passando agora por uma mudança de local, né? A maioria está sabendo. Precisamos muito da ajuda de cada um de vocês. Se comprometa, faça um compromisso, faça um voto com o Senhor para que você possa nos ajudar nessa transição. Eu sei que é um momento difícil, mas infelizmente a gente não pode remediar isso porque o nosso contrato encerra agora, né, 19 de maio, e nós precisamos muito então preparar tudo para sair de lá antes de 19 de maio. Então tem as contas aqui embaixo do vídeo, você pode me procurar também, tá, no meu WhatsApp. Se você quiser ajudar a igreja, o propósito dessa igreja, para a gente continuar, você pode fazer isso então, porque eu tenho certeza que você vai estar fazendo algo muito nobre, porque o nosso papel é esse, pregar o Evangelho, tá? Meus irmãos, Deus abençoe, um abraço para vocês, que o Senhor nos dê uma ótima semana, fiquem na paz, que a graça, a paz e a comunhão seja sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.